Estamos aqui em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, para conhecer de perto o trabalho do CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial da cidade. No documentário, vamos mostrar como funciona o CAPS de Vespasiano. Iremos conversar com a supervisora Fernanda Faria, psicóloga especialista em clínica psicanalista e responsável pela coordenação do CAPS 1 do município, onde atua desde 2015. Através desse diálogo, vamos entender a importância desse serviço para a comunidade. O CAPS é uma unidade que presta cuidado em saúde mental, oferecendo atendimento diário e humanizado a pessoas em sofrimento psíquico severo. O CAPS é um serviço de rede de atenção psicossocial do SUS. Ele substitui sempre que possível a internação hospitalar, oferecendo um cuidado contínuo, próximo da família e da realidade do paciente. O CAPS de Vespasiano atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, além de casos de uso abusivo de álcool ou de drogas. Aqui, o cuidado é feito em equipe e envolve psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, técnicos de enfermagem e assistentes sociais. O CAPS funciona de segunda a sexta, oferecendo uma rotina estruturada para os usuários. Entre as atividades estão oficinas terapêuticas, atendimentos individuais e em grupo, visitas domiciliares e ações comunitárias. O construído entre os profissionais e os pacientes é um dos pilares do cuidado. O ambiente aqui é de escuta, acolhimento e reconstrução da autonomia. É difícil mensurar o impacto de um serviço como o CAPS, mas basta ouvir as histórias e ver o sorriso para entender que aqui se faz a diferença na vida de muita gente. Apesar disso, ainda enfrentamos muitos desafios. A estrutura física do CAPS, por vezes limitada, não acompanha a complexidade da demanda. Faltam recursos, profissionais e investimentos contínuos. A saúde mental ainda é deixada de lado em muitas políticas públicas. A luta antimanicomial já conquistou muita coisa, mas o preconceito ainda existe, tanto com quem precisa de cuidado, quanto com os lugares que oferecem esse cuidado. É urgente reconhecer que saúde mental é prioridade. Valorizar o CAPS é valorizar a vida, o direito de existir com dignidade, mesmo em meio ao sofrimento. Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje com a psicóloga Fernanda, coordenadora do CAPS 1 de Vespasiano. Vamos realizar nosso momento de entrevista. Fernanda, bom dia. Bom dia. Gostaríamos de agradecer, a sua presença, a disponibilidade de nos receber. Eu gostaria de pedir para você se apresentar. Eu sou Fernanda, eu sou psicóloga. Não vou dizer o quanto tempo que eu estou formada, porque vocês vão saber a minha idade, estou brincando. Mas eu trabalho com saúde mental desde 2005, quando eu comecei o estágio aqui, inclusive nesse CAPS. Eu atuei em políticas públicas de direitos humanos e segurança pública e na saúde, né? Saúde mental em específico. Desde meados do ano passado eu estou na coordenação desse CAPS, né? E estamos aí. Eu sou formada em psicologia e tenho uma pós-graduação em clínica psicanalítica. Estamos na correria aí. Muito bom. Vamos começar com as primeiras perguntas, então, gente. Que tipos de modalidades terapêuticas são oferecidas pelo CAPS? Aqui a gente tem uma equipe multidisciplinar. Então, a gente conta com uma equipe de médicos, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais. Infelizmente, a gente não tem terapia ocupacional, está muito complicado. Mas os pacientes, eles vêm a partir de um PTS, que é o Projeto Terapêutico Singular. A gente oferta algumas oficinas de artesanato, de contos, de cinema, de passeios.
dentro do que é possível, porque é um desafio as questões dos materiais, mas a gente também conta com algumas parcerias, por exemplo, dos alunos da FASEP, que é de medicina, que eles têm um projeto que vem aqui para desenvolver algumas oficinas com eles. Então, assim, por que eu falei do projeto terapêutico? Porque tudo tem um porquê. A gente vai... Um avião maravilhoso, né? O projeto terapêutico ele é criado para cada paciente, respeitando a singularidade de cada um. Então, a gente vai ofertar para esse paciente o que vai auxiliar no acompanhamento dele aqui. Né? Entendi. Aí vocês fazem então uma triagem para poder colocar cada paciente em cada oficina. Todos os pacientes, o primeiro atendimento, ele passa por um acolhimento, que é uma espécie de triagem mesmo. E a partir daí, a referência técnica, que vai ser o profissional que vai acompanhá-lo, é que constrói esse projeto terapêutico com eles. Vamos continuar nossas perguntas, né? Como o CAPES lida com a crise, com episódios de surtos ou momentos de alta tensão? Então, eu sempre digo que aqui é o lugar, né? Aqui é o lugar para a gente acolher a crise. Então, todos os atendimentos, eles são pautados no acolhimento do sujeito. Assim. É a porta de entrada e é uma porta aberta. O paciente vai vir e dentro do seu lugar, né? Gente, o avião vai ter que constar na entrevista sempre. Dentro desse lugar que ele ocupa, da crise, do surto, ele vai ser acolhido. A gente vai ter o primeiro atendimento e vamos ofertar o que é possível para ele, dentro também do desejo dele, né? Óbvio que a gente vai precisar de fazer algumas intervenções, mas é dentro do que é possível para cada caso. Vocês já tiveram algum caso aqui que o paciente chegou aqui ou ficou em surto? Vocês tiveram Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias, porque aqui é serviço de urgência. O CAPES é serviço de urgência. Então é o primeiro lugar que vai vir mesmo, assim, todos os dias é um caso diferente. Mas é isso, é cada caso. Existe um estigma da pessoa que está em sofrimento mental que é perigoso, é um sujeito perigoso. E não é. É por isso que a gente fala que é pautado no acolhimento. Porque é entender o que é do insuportável naquele sujeito, naquele momento, que o faz estar agressivo, que o faz estar em crise, que o faz delirar. É a história de cada um. Quais são os diagnósticos predominantes entre os usuários do CAPES? Essa pergunta é perspicaz, né? Assim, não tem diagnósticos específicos. É isso, cada caso é um caso. A gente tem que considerar diagnósticos a partir de contextos históricos, políticos, sociais. A doença mental, ela é política, né? Ela é social. Então, assim, hoje a gente tem diversos casos de sofrimento, mas, assim, a gente precisa de contextualizar em que momento que a gente está, né? A pandemia, por exemplo, ela não pode ser desconsiderada hoje, assim, pensando no que a gente recebe, sabe? Existem muitos resquícios da pandemia. Então, crises de ansiedade, um sofrimento que tem relação com a economia, né? A economia desse sujeito, assim, da realidade que cada um está vivendo. Então, assim, a gente ainda está colhendo péssimos frutos da pandemia. Então, são diversos diagnósticos. E como a psicologia contribui, né? Como você vê isso, né? Como a psicologia contribui para a reinserção social e autonomia dos pacientes atendidos pelo CAPES? Eu falo que a psicologia dá pitaco em tudo. Dentro do CAPES, a gente não tem um olhar, vamos dizer assim, de um profissional se sobrepor ao outro. Todos nós aqui dentro somos técnicos de referência. Então, assim, o olhar da psicologia é um olhar sobre aquele sujeito.
a partir do olhar da psicologia. O que não é diferente, e nem melhor, e nem pior, do que o olhar do serviço social, do que o olhar do enfermeiro, né? Cada um vai fazer a sua maneira, mas é sempre um olhar para a singularidade daquele sujeito. Eu acho que a gente contribui nisso também, né? Do olhar da singularidade, da subjetividade desse sujeito. E preservando a autonomia e principalmente o tratamento em liberdade. O olhar além da pessoa que está naquele momento ali, né? É você conseguir enxergar o sujeito para além do diagnóstico, né? A gente não é um diagnóstico, né? Eu não sou só uma psicóloga, eu sou muito mais do que isso, né? O diagnóstico não tem que definir o sujeito, né? Você é o quê? Mais do que estudante de psicologia, você vem de um seio familiar, você tem vivências que são só suas, então é impossível a gente, enquanto um olhar sensível para o sujeito, vê apenas, sei lá, uma psicose, né? Um borderline. Não. Quem é esse sujeito inserido ali, nesse lugar, nesse espaço? Quem é? Né? Que tem como pauta de formação para você, sabe? O olhar para o outro e enxergar o outro. Né? A gente trabalha com escuta, a gente trabalha ouvindo, a gente trabalha com escuta. E escutar o sujeito é diferente de ouvir. É muito diferente do que ouvir. A gente ouve o rádio, ou a notícia passa batido, o avião, mas escutar é olhar para além. Não continuando. Eu vou chorar. O CAPS da cidade já atendeu ou atende pacientes que passaram por procedimentos de lobotomia ou remanescentes de manicômios? Sim. A gente, em Vespasiano, infelizmente, tem um histórico de ter uma clínica, que não era clínica, um hospital psiquiátrico, que era um manicômio, que é a Clínica Serra Verde, né? Ele foi fechado tem muito pouco tempo, se a gente for pensar, né, no contexto histórico, 2010, se eu não me engano, 2012, não vou me lembrar a data certa, mas ele foi fechado tem muito pouco tempo, né? Então, a gente tem pacientes que estiveram nessa clínica, temos pacientes que estiveram em outros manicômios, e é isso, a gente também tem hoje, e eu não sei se isso depois vai constar em alguma forma do trabalho de vocês, mas a gente tem uma rede de atenção psicossocial em Vespasiano, que não é só o CAPS. Legal. Né? O CAPS é um dos dispositivos da rede. Hoje a gente conta com uma rede de CAPS 1, que é o nosso, que em breve deve virar CAPS 2, porque a gente tem população para isso. Temos o CAPS de álcool e outras drogas. Temos o CAPS infantil. Temos o serviço de residência terapêutica, que atende pacientes remanescentes de manicômios, né, que estiveram nos manicômios e que por algum modo não puderam voltar para o seio familiar. Então eles moram nessa residência, que é uma casa, né? O lugar que é igual a gente, né? A gente tem nossa casa, nossa cama. Sim. Eles viveram muito tempo em manicômios, né, em alas coletivas. E lá não, lá eles têm o armário deles, coisas que parecem muito pequenas, mas são muito simbólicas para esses sujeitos, né? Você faz eles serem pertencentes, né? Pertencentes a um lar. Então eles têm um lar hoje. Então nessa casa, óbvio, né, que a gente tem um dispositivo, é uma instituição que vai ajudá-los nesse cuidado da medicação, né? Mas é um lar para eles. Então, a gente tem hoje um paciente lá que ele foi internado em Barbacena quando ele tinha 8 anos. Hoje ele tem 89. Então ele passou a maior parte da vida dele dentro do manicômio. E o que acontecia para uma criança ser internada, ser enclausurada, né? Com 8 anos.
corta, que a gente chora. Vocês precisam conhecer a residência terapêutica. Vocês precisam conhecer. Hoje a gente tem 6 pacientes só. Tem um muito que particularmente eu gosto muito, que é o... ele também viveu a vida inteira no manicômio, na clínica Serra Verde. E ele é uma figura, sabe? E hoje ele tem um lar, ele gosta de nadar. É isso, enxergar. Quem é o... Ele não é aquele... Tudo bem, ele tem resquícios da institucionalização. Porque não tem nada mais cruel na vida de uma pessoa do que a institucionalização. O que a institucionalização pode fazer? Principalmente em cárcere, né? Que era isso que o manicômio era, um cárcere. Então, ele tem os resquícios dessa institucionalização, mas ele gosta de dançar a gira dele, porque ele era macumbeiro antes de ser internado. Ele gosta de nadar, ele pede para ir numa piscina nadar. Ele gosta do cigarro dele, ele gosta do doce, ele é apaixonado por doce. Então, assim, hoje ele tem um lar que proporciona essas coisas que a gente faz em casa e parece banal, mas que para ele não é. Faz toda a diferença, né? Na verdade, você até falou, né, na pergunta anterior, o que eu vou te perguntar agora, mas agora eu vou colocar mais quantitativo. A quantidade de pacientes aumentou. Eu sou de humanas. A quantidade de pacientes aumentou depois da pandemia? Aumentou demais, gente. É isso que eu disse, assim, a gente está colhendo péssimos frutos. Muitas pessoas perderam entes queridos, né? Muitas pessoas tiveram declínio econômico. Então, dentre outras coisas, né? Muitas pessoas ficaram enclausuradas em casa por causa da pandemia. E é isso, as crises de ansiedade aumentaram muito. Não vou saber te dizer o quantitativo exato, mas hoje a gente atende, nós temos aqui abertos quase 20 mil prontuários. É muita coisa, muita coisa. Entende-se 20 mil de ambulatório e todos, né? Todas as modalidades de atendimento que a gente tem aqui. Mas são muitos pacientes e não param de chegar. O que a gente tem feito, assim, uma reformulação em Vespasiano da política de saúde mental, é porque o SUS ele preconiza a descentralização, né? A execução da política pública do SUS é descentralizada. E o que a gente está fazendo aqui em Vespasiano, que antes era tudo focado no CAPS, é também descentralizado. Então a gente está mandando equipes para os postos de saúde, para as estratégias de saúde da família, para que possa atender os pacientes nos seus territórios. Então isso tem contribuído para que tudo não fique centralizado no CAPS, né? Acho que até a próxima pergunta vai pensar sobre isso também, que eu vou perguntar como funciona o acompanhamento a longo prazo. O CAPS é isso, como ele atende transtornos mentais graves e recorrentes, entende-se que é um serviço pontual, né? O paciente, ele não é do CAPS, ele é do território, ele é do município, né? Quando você tem diabetes, quando sua pressão está alta, você faz o acompanhamento no posto médico, né? Se está estável, é no posto. Se você tem uma crise, sei lá, de diabetes, sei lá, sua pressão sobe, você tem um infarto, aí você vai para a UPA, não é? Então, assim, entende-se que o CAPS, em situações de crise, nós vamos fazer o atendimento, acompanhar, estabilizar a crise, e aí esse paciente ele faz o acompanhamento no território. A estratégia de saúde da família vai acompanhar, né? A gente vai dar o suporte, vai dar o suporte. A gente entende que tem expertise do manejo, que é da saúde mental, mas ele vai para o território. Está estabilizado, vai manter a medicação lá, desestabilizou, volta para a gente. Entendi. Como o CAPS lida com situações de crise
e vulnerabilidade social. Você até falou um pouco disso aqui, né? Considerando os desafios estruturais, financeiros e de gestão de verbas. E de que forma esses fatores impactam na qualidade do atendimento, na continuidade das atividades terapêuticas e na reintegração social dos pacientes. Essa é uma realidade das políticas públicas, Sim, né? sim. Então, assim, são os desafios que não só o CAPS tem que lidar, toda política pública tem isso. A gente atende dentro do que é possível. A gente ainda tem muitos recursos, sabe? Mas o mais importante que eu acho disso tudo, como que a gente lida, é com a articulação de rede. Eu acho que o feeling é isso, é articular a rede. É junto com o território, com a saúde do território, com a assistência social, com A educação. com a articulação daquele sujeito naquele território, com a família, né? Então é dentro do que é possível. Por isso que o projeto terapêutico singular ele é importante. Porque às vezes, para um paciente eu vou precisar de acionar mais a família do que outros equipamentos da rede. Para outro não. A vulnerabilidade está grande, eu vou ter que acionar ali a assistência para dar um suporte, sei lá, de um benefício, de passagem para deslocar até os serviços. Então, é isso, é a articulação de rede, que eu acho que é a grande sacada do atendimento na política pública em geral. Você até falou, né, que aqui no CAPES vocês fazem as oficinas, né? E qual que é a percepção que vocês têm, sabe, sobre a importância da música, da arte, que essas expressões, né, que elas podem contribuir para os pacientes? Eu acho que a arte, as expressões artísticas, elas conseguem colocar para fora e mensurar, não é nem mensurar, mas assim, materializar aquilo que às vezes é da ordem do impossível de falar, que é do real, né? Então, é isso, assim, as cores, o modo de se expressar, não sei se vocês têm contato, praticam alguma coisa da arte, mas assim, eu acho que a forma mais genuína de se colocar, se materializar, tudo que você tem, assim, inclusive do mais íntimo. Essa aqui é uma obra de um paciente que fez pra mim. E tem obras dele espalhadas pelo CAPS todo, e aí em cada momento dele, sabe? O momento que ele está estabilizado, é o uso de certas cores que ele tem, a forma como ele pega no pincel, que ele pinta. Então, tudo isso traz algo desse sujeito. Os CAPS, eles são divididos, tá, gente? Pelo número populacional que a gente inaugura os CAPS, tá? Então, na época que aqui foi implantado, a gente tinha uma população X e era característico de CAPS 1. Depois disso, a população aumentou, a gente atende uma regional maior, porque a gente atende outras cidades, tá? Então, a gente já tem número populacional para CAPS 2. Ainda não foi transformado, mas é porque é um processo um pouquinho mais burocrático no estado. E aí a gente estende a carga horária. E tem o CAPS 3, que é o CAPS noturno. Ele atende pernoite. Pacientes em crise, que às vezes não podem voltar para casa, que a gente entende que há um risco, né, que não vai ter um controle ali em casa para dar conta de estabilizar aquele sujeito. Às vezes ele precisa de pernoitar. Então, como a gente não tem, toda hora tá no microfone, né? Toda hora, como a gente não tem, a gente faz como se fosse um convênio. O Estado faz um convênio com um hospital que hoje a gente tem aqui, que é a Fundação Vespasiano de Saúde, e a gente tem 4 leitos de retaguarda.
O paciente chegou em crise, a gente avaliou aqui que é necessário dele pernoitar, a gente faz um encaminhamento, tem todo um fluxo desse atendimento e ele pernoita até a estabilização nesse leito de retaguarda que é na Fundação Vespasiano de Saúde. E lá tem todo acolhimento psicológico e terapêutico? Lá tem uma equipe multidisciplinar, mas a ideia é a pernoite. Ele vai fazer a permanência dia dele aqui. Entendeu? Aí eu acho que é importante dizer que a gente sempre, dentro da saúde mental e o SUS, ele sempre vai preconizar que o tratamento seja em liberdade. Sempre. Então, o nosso histórico, né? O histórico da luta antimanicomial, o movimento dos trabalhadores de saúde, lá na década de 70 aqui no Brasil, que conseguiu, inclusive, retirar esses pacientes de dentro desses manicômios, onde não havia tratamento. Havia enclausuramento e controle de corpos. Né? Então, a gente tem um histórico muito cruel, muito complicado, e que a gente tem que ir na contramão disso. Então, o SUS ele preconiza a descentralização, o trabalho, o tratamento em liberdade. E aí é o retrocesso de um desgoverno que financia, por exemplo, comunidades terapêuticas, né? Então, comunidade terapêutica é pela via do enclausuramento também. O sujeito está ali, ele não pode sair. É uma falsa liberdade, né? É uma falsa liberdade. Então, é importante a gente sempre ter o nosso fazer pautado na garantia de direitos desses pacientes. E a liberdade é constitucional, né, gente? Ela é constitucional. Nossa Constituição lá de 85, ela prevê, um dos primeiros artigos. Como você tinha falado, né? Antes dele ser um paciente, ele é um cidadão, ele é uma pessoa. E, mais uma vez, gostaríamos, né, de te agradecer. Não virou uma entrevista, né, pessoal? Virou uma conversa, né? E foi muito bacana, foi muito bom, muito esclarecedor. E também gostaríamos de nos colocar à disposição do CAPES, sabe? Algum evento, vocês precisarem, estamos aqui também à disposição. Eu fico muito feliz de receber vocês aqui. É muito bom essa oxigenação dessa juventude, e aí juventude que eu estou dizendo, a gente está entrando mesmo, apesar de vocês serem bem jovens, está entrando de estar entrando na faculdade, na academia, e com essa sede de saber, e a gente poder ser um pouquinho assim, vocês beberem um pouquinho da fonte. E o CAPES, ele foi construído com muitas dificuldades, assim. É uma política muito recente. A gente precisa de fazer ele ser notado da importância que ele tem. A gente hoje tem brincadeirinhas na internet, né? Do CAPES e tal. Mas a gente precisa de entender que o CAPES é espaço de acolhimento e tratamento com dignidade. Ele não é o lugar da brincadeira. É um lugar muito sério. Embora a gente tente trazer leveza no tratamento, aqui é de muita seriedade. E tem muita beleza aqui. Muita beleza. É beleza quando a gente encontra e enxerga o outro. Quando a gente olha para um outro que, às vezes, em casa, na rua, não é escutado. Aqui a gente preza pela escuta. Aqui tem essência. Ai, gente, que isso. Eu agradeço demais terem escolhido a saúde mental para o trabalho de vocês. Me coloco sempre à disposição. A gente tem alguns eventos que a gente faz. O 18 de maio está vindo aí, vocês já estão convidados para participar. Depois vocês podem me procurar para a gente azeitar a participação aí, e aí eu trazer um pouco mais da programação que está sendo construída ainda. Vamos fazer algumas oficinas para construção de materiais para o dia da luta antimanicomial, mas já adianto que é dia 18 de maio, né?
o Dia Nacional, mas como vai cair no domingo, a gente vai fazer na sexta-feira, tá bom? Vocês estão convidados. Obrigada. Muito obrigada, gente. Nós agradecemos. Queremos agradecer à equipe do CAPES de Vespasiano pela acolhida, por compartilhar esse trabalho tão importante. E a você que assistiu até aqui, fica o convite. Vamos cuidar da saúde mental da mesma forma que cuidamos da saúde física.